A exemplo do senador Paim e outros senadores que nos antecederam, eu também subo essa tribuna hoje para expressar aqui o meu sentimento não só de tristeza, mas de indignação diante do espetáculo grotesco que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, quando, infelizmente, foi aprovado a autorização para um golpe, porque é disso que se trata, travestido de um processo de impeachment. E a nossa tristeza, a nossa indignação, porque seguramente todos aqueles e aquelas que têm compromisso verdadeiro com a luta em defesa da democracia, essas pessoas amanheceram hoje de luto, senador Jorge Viana, por a gente constatar as agressões sofridas ontem pelo Estado Democrático de Direito. Na verdade, não é só a maioria do povo brasileiro que está indignado com o que aconteceu ontem. O mundo também, como já foi dito aqui, está estarrecido também, A imprensa no mundo inteiro está estarrecida, e eu quero aqui destacar, por exemplo, a reportagem que saiu numa revista alemã, aliás, uma revista de perfil até conservador, quando fez uma matéria, senador Paim, com o seguinte título, abre aspas, a insurreição dos hipócritas, fecha aspas. Na matéria, eles destacam que o Congresso brasileiro mostrou sua verdadeira cara e que usou de meios constitucionalmente questionáveis para aprovar a instauração do processo que colocou, abre aspas, o avariado navio Brasil em uma robusta rota de direita, fecha aspas. Então, senhor presidente, é inadmissível que nossa Constituição esteja sendo rasgada dessa maneira, porque nós não podemos de maneira nenhuma considerar legítimo um processo de impeachment em que uma presidenta colocada legitimamente no poder por 54 milhões de brasileiros, uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade nenhum, tenha sido julgada ontem de forma impiedosa por parlamentares, estes sim, infelizmente em grande número, respondendo às acusações dos mais diversos crimes. Portanto, nós não podemos admitir que a soberania popular seja usurpada em um processo presidido por um réu que responda a uma folha corrida de processos no Supremo Tribunal Federal por crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção. Aliás, essa mesma corrupção com que dizem querem acabar exatamente os que defendem o golpe. Não podemos também admitir que um conspirador, um traidor, que infelizmente não pode sentar na cadeira presidencial, porque simplesmente ele não recebeu um voto sequer para ser presidente da República, e agora caia de paraquedas na cadeira presidencial por uma trama armada pela oposição conservadora, que perdeu as eleições em 2014 e, portanto, inconformada com a derrota, continua insistindo na tese do terceiro turno, contando, claro, com o incentivo, com o conluio da mídia oligárquica brasileira. É interessante porque hoje eu vi na imprensa o vice-presidente Michel Temer dizendo, o senador Paim, que ia embora para São Paulo, que ele ia se recolher. O que ele não fez antes, muito pelo contrário. O Brasil inteiro assistiu a forma frenética com que o vice-presidente da República, enfim, atuou, conspirando
com vistas exatamente, repito, a cair de paraquedas numa cadeira presidencial que não lhes pertence de maneira nenhuma. Na verdade, o que nós vimos ontem na Câmara foi uma fraude, uma farsa, e que causou muita indignação, porque, de repente, senador Paim, uma das imagens que eu vou guardar para o resto da minha vida foi vendo parlamentares que, de maneira corajosa, se colocaram contra o impeachment, portanto, defendendo a democracia, e esses parlamentares expressando a sua insatisfação, a sua indignação, quando olhava para a presidência da Câmara dos Deputados e via exatamente que quem estava presidindo aquele julgamento é um homem que, infelizmente, ainda está sentado naquela cadeira, mas é réu, respondendo a vários processos de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens, etc., etc. Eu fico aqui pensando, como é que a maioria do povo brasileiro assistiu àquele espetáculo deprimente, desprezível, quando vários parlamentares, repito, os que estão na trincheira da democracia, não aguentava, senadora Gleisi, a sua indignação e olhava para o presidente da Câmara, chamando ele de gangster, chamando ele de chefe de quadrilha, dizendo claramente que aquilo era uma vergonha, que a Casa do Povo Brasileiro, a Câmara dos Deputados, não podia de maneira nenhuma passar por uma vergonha como essa. De repente, um homem nessa condição, acusado de chefe de quadrilha, presidindo um julgamento contra uma mulher, hoje na função de presidenta da República, que tem uma vida honrada e, portanto, um processo extremamente fraudulento, porque não há crime de responsabilidade nenhuma comprovação de crime de responsabilidade no que diz respeito à presidenta Dilma. Daí porque, senhor presidente, os parlamentares que lá estavam votando pelo afastamento da presidenta Dilma, de repente partiram para aqueles argumentos extremamente desqualificados. O que a gente viu ontem foi o rebaixamento da política. O rebaixamento da política, uma desqualificação. A maioria dos parlamentares que lá votaram pelo afastamento da presidenta Dilma, em momento algum sequer se referiam aos motivos que estão lá no processo de impeachment da presidenta Dilma, e não se referiam porque também, no fundo, sabem da fragilidade, da fundamentação desse pedido de impeachment, porque não tem base legal de maneira nenhuma, e o que a gente viu foi um festival, sinceramente, um festival de rebaixamento da política. E eu falo sobre isso com tristeza, porque, afinal de contas, tive a honra de representar o povo potiguar durante 3 mandatos naquela casa. Nunca esperei que a Câmara dos Deputados chegasse ao nível que chegou ontem. Quero ainda, senhor presidente, só pedir mais um pouquinho, o senhor me disse que ia me dar mais 5 minutos, quero ainda aqui também, quero aqui ainda também me associar aqui os que já mencionaram a sua indignação no sentido de se recusar a aceitar que o parlamento brasileiro se torne uma casa dos Bolsonaros da vida. Me refiro ao deputado Bolsonaro, que ontem, na hora de encaminhar o voto pelo afastamento da presidenta Dilma, teve a coragem de homenagear um dos mais desprezíveis personagens de nossa história recente, o torturador Brilhante Ustra, que matou dezenas de lutadores pela democracia,
cujas mães, a gente sabe, até hoje choram pela perda de seus filhos, ou seja, o torturador que cometeu atrocidades contra mulheres, como a presidenta da República, a presidenta Dilma, que heroicamente sobreviveu aos porões da ditadura. De forma, senhor presidente, que eu quero aqui encerrar, para não abusar do meu tempo, mas pediria ainda a Vossa Excelência para fazer 2 registros aqui. Primeiro, a nota sobre a votação do impeachment, divulgada na noite de ontem pelo presidente nacional do nosso partido, Rui Falcão, quando ele coloca que a infâmia e o golpismo feriram a democracia, rasgando a Constituição, quando ele coloca que as forças mais reacionárias do país venceram a primeira batalha para a deposição da presidenta Dilma Rousseff, ao aprovarem sob o comando do réu Eduardo Cunha e as promessas do vice-conspirador, a admissibilidade do processo de impedimento na Câmara dos Deputados. Diz ainda o presidente nacional do nosso partido, Rui Falcão, que os golpistas violentam a soberania das urnas para impor seu programa de restauração conservadora, com ataques aos direitos dos trabalhadores, corte dos programas sociais, privatização da Petrobras, arrocho dos salários, repressão aos movimentos sociais e entrega das nossas riquezas nacionais. Mas, no final, ele conclama a todos para continuar a luta, porque não permitiremos que a democracia conquistada pela luta e a vida de tantos patriotas seja destruída pelo ódio dos que sempre combateram o protagonismo e a emancipação do povo brasileiro. E, por fim, também peço a generosidade de Vossa Excelência para aqui fazer o registro de uma outra importante nota, que é a nota da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, quando eles colocam claramente que não aceitamos o golpe contra a democracia e nossos direitos. Quando eles dizem que o 17 de abril, data que lembramos o massacre de Eldorado dos Carajás, entrará mais uma vez para a história da nação brasileira como o dia da vergonha. Isso porque uma maioria circunstancial de uma Câmara de Deputados, manchada pela corrupção, ousou autorizar o impeachment fraudulento de uma presidenta da República, contra a qual não pesa qualquer responsabilidade. E a nota, senhor presidente, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo coloca claramente aqui, conclamando a todos os trabalhadores e trabalhadoras a continuar na luta para reverter o golpe, agora em curso no Senado Federal, e avançar a plena democracia em nosso país, o que passa, segundo a Frente, por uma profunda reforma do sistema político atual, verdadeira forma de combater efetivamente a corrupção. Eles, inclusive, já anunciam aqui, senador Jorge Viana, o calendário de novas mobilizações, que será uma Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora no próximo 1º de maio. Portanto, faço aqui a conclamação da Frente Brasil Popular, que a luta continua, não ao retrocesso, não ao golpe, e viva a democracia.